sei que as horas já acabam, mas eu quero dizer para os irmãos que a última vez que eu estive aqui, eu creio que o teu testemunho, quando eu orei, no último evento que esteve na Assembleia de Deus no Ministério de Filadélfia, ali em São Vicente, eu pedi para que o relógio parasse, para que a gente pudesse pregar com liberdade. Então eu quero dizer para você nessa noite, não olhe para o teu relógio. Se você olhar para o teu relógio, o momento que você olhar para o teu relógio, o diabo está tomando a tua vitória. No momento que você parar para retroceder, ou tua linha de pensamento para tentar entender ou conciliar aquilo que está sendo pregado com o tempo que você está vivendo, eu quero dizer que você pode perder a bênção. Então esqueça tudo, se desprenda de tudo nesse momento, porque Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. E não é você, não, você não Satanás, nada que separar do amor de Deus. Escuta aqui, Satanás, mais uma vez para tu ouvir, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Antes de eu entender essa mensagem, eu preciso entender a quem a gente está falando dela. Paulo, quando ele chamou a igreja de Éfeso, a Bíblia diz que Paulo, ele tinha um anseio, uma alegria muito grande de falar com os anciãos da igreja. Falar com os anciãos da igreja quer dizer falar com os velhos da igreja, falar com os mais antigos da igreja, com aqueles que têm postura aqui da parte de Deus. E ele não falou qualquer pessoa não, ele falou com a autoridade eclesiástica constituída por Deus na terra. E aí ele deixou bem claro para eles, falou, olha, eu estou indo e eu não sei se volto mais. Eu só sei aquilo que o Espírito de Deus tem que revelar de cidade em cidade. Aquilo que me espera em Jerusalém. E o que me espera em Jerusalém, eu tenho já percebido, porque o Espírito de Deus tem falado para mim. São muitas atribulações e são muitas prisões. Eu estive essa semana comentando com o pastor que no ano que vem, em junho, dia 1º de junho, em nome de Jesus de 2012, estaremos embarcando para o Astal, que é Infinito, e lá nós vamos fazer o evangelismo de missões, da qual Deus tem predestinado para a nossa vida. E eu quero dizer para vocês, meu irmão, não quero saber o que vai acontecer lá. O que eu sei é que o Paulo, e que o Espírito está sobre a minha vida, vai me suprir, vai me capacitar, vai me restaurar, e é Ele que vai me enviar. E Deus tem esse plano de vitória para a sua vida. Mas antes da gente entender o plano de vitória para a nossa vida, nós temos que entender quem era o pregador da noite. Nós temos que entender o que Paulo queria passar para a igreja. Mas quem era Paulo? Ou para Saulo? Entender quem era Saulo na sua juventude. O livro de Atos, capítulo 21, versículo 39, diz que ele era um homem que não tinha muita formosura. Alguns estudiosos dizem que Paulo era uma pessoa baixinha, mas eu tenho certeza, convicção, olha, pastor, eu tenho certeza que ele não conseguiu ser menor que eu. A única pessoa que eu conheci até hoje, menor que o pastor André, é o irmão que trabalha na saída, é um jovem que conseguiu ser mais baixo que eu. Então eu me alegro quando eu vejo ele. Eu tenho prazer de abraçar aquele irmão. E toda vez que eu vejo ele, ele tem adivinha qual é, baixinho, não sei porquê. A mão baixo vem ficando te dar um abraço. Meu irmão, como eu te amo. Aí tu me ama, irmão. Você me traz alegria, sabe que vem, irmão. Tu conseguiu fazer um milagre na tua vida. Tu conseguiu ser menor que eu. Aleluia. E a Bíblia diz, o Deus diz que Paulo é um homem de pequena estatura, porém calmo. Os olhos dele eram meio diferenciados. Era tipo um olhando para o outro. Alguém entendeu? Amém? E ele era uma pessoa sem formosura. E a Bíblia relata que Paulo, sendo um menino mau, ele nasceu na cidade de Tarso, da cidade da província de Cecília, na parte oriental do negócio. E a Bíblia relata que aquela parte daquela cidade era uma cidade metropolitana, porém ela tinha uma parte de atracação de navios. Era uma cidade onde tinha muita dispensação de materiais. Era uma cidade que era uma cidade boa. E a Bíblia relata que Saulo foi crescendo diante ali naquela cidade, ali na província da Sicília, na parte dos seus pais que eram hebreus, e pertencente da tribo de Benjamim. E porém, ele sendo, mesmo sendo da tribo de Benjamim, mesmo ele sendo da descendência ali do primeiro rei da Israel, de Saul, não é à toa que ali o papai dele, sendo hebreu, sendo do povo de Israel, ele quis fazer uma homenagem ao primeiro
rei e colocou o nome do seu filho Saulo, que era simbologicamente na parte ali da Mesopotâmia, que significa Saulo. Então ele queria fazer ali, fazer menção com a pessoa que ele conseguiu amar o irmão Cristo, O primeiro rei de Israel, que se chamava Saul, ele quis ali abençoar a vida do filho dele, colocando o nome de Saulo. Mas que porém, Saulo ele tinha um órfão na tribo de Benjamim que perseguia sua descendência. E Saulo, mesmo ele sendo criança, ele foi criado segundo os costumes da lei judaica. Ele foi crescendo. No momento ali, até os 13 anos com seus pais, mas logo houve uma situação constrangedora na cidade que ele vivia. Então ele teve que se mudar rapidamente e morar com sua irmã na área de Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele já começou a aprender outra forma de religiosidade. Ele começou a andar com Gamaliel. Quem não sabe que é Gamaliel, era um sacerdote, era um mestre em teologia, muito conhecido em Jerusalém. Ele era professor da cidade, do reinado, de uma parte maior que tinha na parte de Jerusalém. E ali os historiadores falam que Gamaliel era a pessoa mais íntegra e mais respeitada no meio, naquela ocasião, no meio judaico, no meio do Torá, no meio da religiosidade. E Paulo aprendia com ele. Mas houve um dia que um homem chamado Jesus veio na terra e começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas. E houve pessoas que foram atribuladas, não aceitaram, não quiseram aceitar que Jesus veio fazer evangelismo e missões. Evangelismo e missões está no coração de Deus. Evangelismo e missões é muito mais daquilo que você deve imaginar. Quando eu falei com o pastor, eu vou fazer missões na sua igreja, mas eu tenho passado por alguns lugares e tenho me entristecido. Entristecido sempre a gente se entristece. Todos que fazem evangelismo e missões, ele sempre há um momento na sua caminhada que ele fica triste com a igreja de Cristo. Que nem todos estão preparados para ouvir sobre evangelismo e missões. E eu falei logo para o pastor, até foi um pouco dura a palavra, mas eu creio que ele entendeu a forma que eu quis falar. Falei, pastor, tem igreja que eu tenho passado, que eu tenho levado a equipe da Camargo, nós temos entrado lá, se preparando para dar um almoço, um final de semana, para 150 pessoas. E quando nós falamos isso, chegamos 15 dias antes na igreja, fizemos uma mensagem da parte de Deus, a igreja se levantou, recebeu, entregamos 60 convites para os ímpios. Toda a igreja, não vou citar o nome da igreja. E aliás, a igreja falaram, nós vamos trazer um ímpio para dentro da casa do Senhor. E pelo menos caso tivesse umas 70 pessoas dentro da casa do Senhor naquele dia. E eu falei, se tu chamar uma pessoa e vir você está na hora. Ou seja, nós temos que se preparar para limitar 150 pessoas. Chegamos na igreja, 9 horas da manhã. A primeira palavra que falaram é para que a gente ficasse bem quieto. Não podia falar algo, porque estava tendo escola bíblica dominical. Eu creio, é verdade. Temos que respeitar. Aliás, estão discipulando os membros. Mas escute aqui, meu irmão. Aquele que não quer diferente. Aquele que não quer falar para os obreiros da escola bíblica dominical. Que aquela escola bíblica que Deus está fazendo naquele dia era uma escola bíblica dominical. Era um discipulado diferente. Era onde o próprio Senhor ia falar. Bem-vindo, filho meu, ao meu discipulado pessoal. Eu evangelismo de só que está no meu coração. Ganhar alma. É para isso que eu te chamei, igreja. Aleluia, Jesus. E começamos a fazer, a trabalhar naquele local. E os jovens estavam do lado, pessoas de outro. Os irmãos mais velhos de outro lado. E a gente da Camargo já foi para o fogão. E uns já ficaram lá. E tinha duas irmãs fazendo pastel para a escola bíblica. E eu falei para o obreiro da Camargo, falei, ajuda as irmãs a fazer pastel para eles. E nós não tínhamos bem tomado café ainda até aquela hora. E quando nós voltamos, que chegou o pau para a gente tomar café, escute. Eu tive que pedir para as jovens que estavam conversando, para ajudar na cozinha, as irmãs da igreja dela, a fazer o ovo na cozinha para que a gente começasse a hora do Senhor. E ela não falou para me ouvir. Se falasse para mim, eu sou profeta, meu irmão. Eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus. O sacerdote é chamado para ouvir as famílias do povo, orar a Deus e
igreja. Mas o sacerdote não, Deus, ele tem um compromisso direto com ele. E Deus escolhe esses homens, eu não sei por que ele escolhe. Ele somente ele chama e fala assim, olha, diga para a minha igreja que eu quero que desmantele esse altar que está todo estruturado. E não é só para essas irmãs. Essas irmãs que vieram aqui não é da sua igreja. E elas estão fazendo o café da manhã para vocês, nós não viemos para isso. Nós viemos a fazer um almoço para 150 pessoas e 180 cachorros quentes à noite. Para o ímpio que vai ter aqui na igreja. E ele vai se converter. E Deus vai trazer a terra. E vai ter salvo a família e a casa dele. E elas não perceberam, porque não se ligaram que a esposa não estava com a roupa da cama. E ela, uma das meninas, ainda foi falar besteira. Eu faço se eu quiser, eu vou se eu quiser, alguma coisa desse tipo. As pessoas hoje não estão alicerçadas na palavra que diz sim, com toda a Judeia, Samaria, até o fim da terra, e pregam o evangelho da salvação. Como se converterão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale, quem existe? Paulo mesmo ele cresceu diante de Gamaliel, um homem que era doutorado, mestrado na palavra do Senhor, mas ele não quis ali o conhecimento de quem era aquele que veio para a salvação do mundo. E Paulo ele foi crescendo diante daquele local, e ali a vida era que conforme ele foi crescendo, ele foi pegando raiva, porque ele estava aprendendo isso. O que tu tem ensinado para os seus filhos acerca do evangelho do poder, da salvação? Paulo, quando ele relata aqui na Bíblia, ele fala em que Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na arca, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Primeira coisa, o evangelista missionário, o homem de Deus, que vai fazer a obra de Deus por igreja. Jesus está aqui no altar. Ele quer que você se mantenha com postura diante dessa terra de vivente. Se você ler o livro antes, do capítulo 18, você vai ver que quando Paulo começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas, até o lenço que Paulo curava, aí os filhos de alguns sacerdotes daquele local olharam e começaram a conjecturar, a fazer aquilo que eles diziam, em nome de Jesus, a querer expelir demônio pelo poder da palavra de Deus. E o demônio olhou para ele e falou assim: olha, eu nem sei quem é Paulo, quem é Apolo, quem é o apóstolo, quem são eles. Mas quem tu és? Porque aqui você vai tomar uma surra. E a Bíblia relata que aquele homem apanhado, endemoniado. Porque você tem que estar em santidade com Deus para fazer a obra missionária. Você não está namorado, não pode estar de qualquer jeito. Você pode estar entrando dentro de uma casa de detenção. Você não pode estar de qualquer jeito, porque primeiro, irmão, você pastoreou uma igreja do lado de fora, da grade, do sistema penitenciário. Essa aqui me conhece há muito tempo. E ela sabe há quantos anos eu faço essa obra. Você primeiro tem que estar em total santidade com Deus. O líder meu da penitenciária de Casa Branca, a Fonte de Souza, no dia que eu fui visitar o irmão, que eu fui conhecer ele começou a contar a história da vida dele. Ele falou: pastor, eu estou há 21 anos preso. Eu falei: amém, Jesus. Porque, meu irmão, 21 anos já preso. Eu creio que logo, logo vai cantar a minha liberdade. Eu não costumo perguntar para os irmãos qual foi o problema que ele cometeu. Até por reverência. E até para mim não perder a fé, irmão. Porque eu sou sacerdote, mas eu sou louco. Se eu for falar com um homem que ele veio falar para mim que ele estuprou uma criança de 4, 5 anos e matou, esquartejou ela, meu irmão, é capaz de eu sair correndo perto dele e falar assim: Jesus tem misericórdia da vida dele, mas para ele isso eu não prego. Pastor, você está errado. Então, meu irmão, Deus tem que tratar o meu coração nessa hora. Porque antes de eu ser pastor, eu sou homem e pai de família. E tem coisas que é absurdo. Mas é ali que o Senhor me chama. E eu não sei se eu posso dizer a felicidade
O assistente pergunta para ele e fala assim, irmão, o que você cometeu para você estar 21 anos preso? Eu matei meus 2 irmãos, pastor. Eu falei, misericórdia, para ele acabar